Boa tarde. Então, como eu já tinha conversado anteriormente, né, nós tínhamos uma aula antes dessa aula gravada. Nesse momento, eu estou participando do Congresso Nacional de Botânica. Esse é um congresso muito importante, já são 71 congressos. É, Teve uma época que ele era anual, depois ele passou para bianual, ele voltou a ser anual. Eu participo desse congresso todos os anos. Vocês devem lembrar que quando eu estava no primeiro ano, eu fui para Maceió participar desse congresso. O ano passado, estava indo para Goiás para participar do congresso e o congresso acabou ficando parado devido ao Covid. O congresso passou para esse ano, 2021, e a comissão organizadora optou em não fazer ele presencial. Então, o congresso está ocorrendo a partir de Goiás, mas de forma online. Bacana que está acontecendo dessa forma, uma pena que eu não pude viajar então para Goiás esse ano. Então, enquanto vocês estão estudando, assistindo esse vídeo, eu também estou estudando. Então, eu estou aqui nesse momento participando de um simpósio de dendrocronologia. Depois eu até comento um pouquinho mais com vocês, mas é como as árvores crescem e como que fica como que as árvores registram questões do passado, como temperatura, poluição e outras coisas. Então, é bem interessante, é legal eu poder participar desse evento e ao mesmo tempo deixar esse vídeo como aula para vocês. Então, nós já tivemos uma aula, nós estamos tendo agora mais duas, são essas aulas gravadas, e amanhã nós temos mais uma online. Então, caso vocês tenham dúvidas, amanhã no momento síncrono, quando eu estiver online com vocês, vocês podem tirar essas dúvidas. Na genética de população, eu tenho que lembrar de alguns conceitos. Vamos lembrar aqui do conceito de homozigoto e o conceito de heterozigoto. Lembra que quando eu penso em homozigoto, eu posso ter, por exemplo, azão-azão, quando for uma característica dominante, ou eu posso ter azinho-azinho, quando for uma característica recessiva. Quando a característica é heterozigoto, então eu tenho um gene dominante e tenho também um recessivo. Então percebam, quando eu falo em homozigoto, eu tenho que deixar claro se ele é um homozigoto dominante ou recessivo. Se eu falar em heterozigoto, eu não preciso falar em dominante ou recessivo, porque automaticamente eu vou ter que ter uma característica dominante e uma característica recessiva. Deixa eu só apagar aqui e colocar novamente o nosso ponteiro. Então, a diferença do homozigoto dominante e um heterozigoto não é tão visível. Por quê? Quando você tem a característica dominante, mesmo que ela esteja em heterozigose, ela vai aparecer. Então eu não consigo, olhando para o animal ou para a planta, saber que ele é dominante, heterozigoto ou homozigoto numa determinada espécie, somente olhando somente pelo fenótipo dela. Então é necessário que a gente faça análises bioquímicas que determinem então se esse animal, se esse vegetal é dominante homozigoto ou heterozigoto. Além de análise bioquímica, é possível também, a partir dos cruzamentos, você verificar como são os pais, quer dizer, os ascendentes, e verificar também como são os filhos, os descendentes, e aí então você determinar se a característica dominante está aparecendo em homozigose ou heterozigose. Quando eu penso em nós humanos, nós temos lá cerca de 30 a 40 mil locos gênicos. E 10% estão em heterozigose e cerca de 90% em homozigose. Claro, esses valores não são tão importantes assim para a gente memorizar. É só para vocês entenderem que isso faz com que o nosso corpo tenha uma complexidade muito grande. E quanto mais locos estiverem em heterozigose, maior variabilidade. Porque se ele está em heterozigose, ele vai poder dar origem a bebês, a filhos, a plantas, tanto dominante quanto com características recessivas. Então, essa variabilidade
e conseguir entender isso do ponto de vista biológico e do ponto de vista numérico, do ponto de vista matemático, é super interessante e necessário para a biologia. Então, quando eu tenho uma taxa de variabilidade pequena, isso vai diminuir a sobrevivência, porque isso vai reduzir a população e vai fazer com que você tenha endocruzamentos maiores, ou seja, aqueles que têm a mesma característica genética cruzando com o outro com a mesma característica. Então veja que vai formar um ciclo. Bem, para entender tudo isso, nós vamos ter que entender um teorema chamado Teorema de Hardy-Weber. Ele fala para gente a partir de frequências de alelos e genes. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que pensar dentro de uma população mendeliana, porque eu estou pensando nessa questão de dominante, estou pensando no recessivo, estou pensando naquelas regras de Mendel, onde você tem as características impares, estou lembrando das características mendeliana, aonde nós já aprendemos que esses genes eles se segregam de forma independente. Então, lembrando de tudo isso que o Mendel colocava para gente, então as características impares e o fato de que elas segregam de forma independente, eu consigo entender o primeiro momento dessa teoria de Hardy. Então, vamos pegar aqui um exemplo totalmente hipotético. Então, eu tenho aqui um conjunto de genes. Então, eu peguei aqui uma caixa e veja que nessa caixa eu tenho o alelo A, que está em laranja, e tem o alelo Azinho, que está em azul. Ou seja, nessa caixa eu tenho alelos dominantes, azão, e alelo recessivo, azinho. Como a segunda lei de Mendel, ela fala que as características, primeira e segunda lei de Mendel, elas falam que as características estão aos pares e eles se separam, essa segregação é independente. Isso significa que se eu colocar a mão nessa caixa e puxar um alelo, pode vir qualquer alelo. Então, pode vir ou o alelo azão, o dominante, ou pode vir o alelo azinho recessivo. Então, a chance de vir um ou a chance de vir o outro vai depender, é claro, da quantidade de alelo eu tenho. Se for uma população que 100% seja dominante, eu vou ter 100% de chance de tirar um azão. E se for recessivo, 100% de chance de tirar um azinho. Se for uma população que tiver um equilíbrio de 50 a 50, a chance de tirar o azão ou o azinho vai ser de 50%. Agora, digamos que eu tenha, por exemplo, 100 alelo A e 30 alelo azinho. Então, nesse caso, eu não vou ter a probabilidade de meio a meio, de 50% e 50%. Então, a partir dessa ideia, o que eu consigo imaginar? Que nós temos em uma população também essa possibilidade de você pegando os genes e colocando esses genes de forma aleatória. Então aqui, por exemplo, olha, os heterozigotos para o alelo da anemia falciforme não apresentam manifestações graves da doença. Além disso, suas hemácias são mais resistentes ao plasmódio. Bem, o que é anemia falciforme? É uma doença onde a hemácia, ao invés de ter o formato arredondado, ela tem o formato de uma foice, por isso, falciforme. Se eu pensar que o formato de foice ele é menor do que o formato arredondado, eu entendo que a quantidade de oxigênio levado por essa hemácia é menor do que de uma hemácia normal. Então eu poderia pensar que isso é uma coisa ruim. No entanto, em algumas regiões da África, onde você tem uma quantidade muito grande de pessoas com malária, as pessoas que têm anemia falciforme acabam não desenvolvendo malária. Então, algo que deveria ser negativo torna-se positivo. Dessa forma, as regiões onde tem uma quantidade maior de malária, nós temos também uma quantidade maior de pessoas
com esse gene da anemia falciforme. Então, você pode observar aqui, olha, que o gene com anemia falciforme, ele vai ter uma relação com os casos de malária. Então, você percebe aqui, por exemplo, onde você não tem malária, você praticamente não tem frequência desse gene da anemia falciforme. Ou seja, a frequência que nós esperávamos de um gene, ele pode vir a sofrer interferência também de questões ambientais. Então vamos pegar aqui um exemplo de como isso pode acontecer. Eu tenho aqui um canguru, já lá, azão-azinho, mais um azão-azinho, e veja que esse está igual. Por que ele está igual? Porque ele é azão-azão, ou seja, o gene dominante que estava nesse heterozigoto também aparece aqui. De repente ele fica diferente. Quando ele fica diferente, eu observo que ele é azinho-azinho. Então, vamos olhar o nosso texto. Com base no pool genético, pode-se determinar a frequência de cada alelo nessa posição. O alelo azão e azinho totalizam 20. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por que 20? Porque eu tenho o azão e tenho o azinho. Então, se eu tenho 10 indivíduos e um gato junto aqui, desses 10 indivíduos, cada indivíduo tem 2 alelos. O alelo, que pode ser 2 alelos dominantes, azão-azão, um alelo dominante e um alelo recessivo, azão-azinho, ou 2 alelos recessivos, azinho-azinho. Indiferente de qual seja essa sequência, eu vou ter um total de 20. Desses 20, 12 são dominantes e 8 são recessivo-azinho. Tá. Então, de onde eu cheguei a esse número? Vamos lá, olha. 1 azinho, 2 azinhos, 4 azinhos, 6 azinho, 7 azinho, 8 azinho. Então, eu consigo contar isso aqui nas minhas características. Então, vamos ver como é que eu vou colocar isso como uma frequência matemática. Vamos pensar no espermatozoide. Espermatozoide, então, a formação do gameta masculino. Então, quantos espermatozoides azão nós vamos ter? 0,6. Por que 0,6? Porque ele tem uma frequência de 60%. Veja lá, o dominante, 60%. Então, se eu estou falando de azão, ele é 60%. Então, eu tenho que o espermatozoide vai me dar um valor de 0,6. O óvulo, consequentemente, vai ter o mesmo valor. Se o espermatozoide azão é 0,6, o óvulo azão também é 0,6. Então, se eu tiver azão, ou seja, recebi o azão do espermatozoide e o azão do óvulo, 0,6 vezes 0,6, que dá igual a 36. 0,6 é a mesma coisa que 60, só que foi dividido por 100. Então, 0,36 é a mesma coisa que 36%, multiplicando por 36. Se eu pensar de outra forma agora, azinho. Então, se 0,6 corresponde ao dominante, consequentemente, o recessivo corresponde a 0,4. 4 do espermatozoide, 4 do óvulo, que me deu 0,16. Agora vejam que aqui eu mudei. Aqui eu tenho o espermatozoide azão e o óvulo azinho. Ou eu posso inverter. O espermatozoide azinho e o óvulo azão. Dessa vez, eu vou ter 0,6 e 0,4. 0,6 vezes 0,4, que deu 24, mais 0,6, 0,4, que deu um total de 48. Bem, vejam, 48, 58, 64. 64, 70, 100. Ou seja, eu tenho aqui uma população onde o valor total
de genes em alelo me dá um valor de 100%. Sempre o valor final vai ter que ser 100%. O tamanho da população não importa, mas o valor final vai ser de 100%. Então, como você deve ter percebido, aqui, deixa eu voltar ao ponteiro, no caso do heterozigoto, eu estou utilizando ele duas vezes. Então, o homozigoto eu usei uma única vez, e o heterozigoto eu estou utilizando ele duas vezes. Então, eu poderia escrever isso para chegar nesse valor de 100% dessa forma. Azão, azão, mais azão, azinho, como ele é duas vezes, mais azão, azinho, mais azinho, azinho, que vai me dar 100%. Ou eu posso escrever dessa forma, a ao quadrado mais 2 azão, azinho, mais azão, desculpe, azinho ao quadrado igual a 1. Veja que é a mesma coisa. Azão, azão, igual a azão ao quadrado. Azão, azinho, 2 azão, azinho. Azinho, azinho é a mesma coisa que azinho ao quadrado. 100% é a mesma coisa que 1. Então, vamos dar uma olhada aqui. O azão eu costumo chamar de P. No caso, por que P? Justamente porque se eu coloco A, lembra que a característica ela recebe o nome, normalmente ela recebe o nome da característica recessiva. Então, nem sempre eu vou usar a letra A. Eu posso usar a letra A, eu posso usar a letra V, eu posso usar R. Vai depender da característica. Então, para não confundir, toda vez que eu tiver um azão, eu substituo o azão por P. Então, olha lá, azão, azão, eu vou colocar P ao quadrado. Quando eu tiver o azinho, é a mesma coisa. Eu vou substituir por Q. Então, por exemplo, aqui, azinho, azinho, Q ao quadrado. Então, se o azão é P e o azinho é Q, então aqui eu tenho PQ. Como aparece duas vezes, PQ. Então, olha lá, azão com azão, P ao quadrado. Azão com azinho, PQ. Azão com azinho, PQ. Azão, desculpe, azinho com azinho, Q ao quadrado. Então, azão, azão, Q ao quadrado. Azão, azinho, 2pq. Azinho, azinho, Q ao quadrado. É a mesma coisa que está aqui, só que eu estou utilizando letras para facilitar. Então, ao invés de usar azão ao quadrado, eu vou colocar p ao quadrado. Ao invés de usar 2 azão, azinho, eu vou usar 2pq. Ao invés de usar azinho ao quadrado, eu vou usar q ao quadrado. Ou seja, p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1. Então, continuando nessa ideia, vejam aqui. Deixa eu colocar o ponteiro. Então, aqui, olha. Eu tenho azão, azão, 36%. Como eu tenho, são duas letras azão, eu tenho aqui 18%, um azão, 18%, outro azão. Aqui eu tenho 48% de azão, azinho. Ou seja, eu tenho 24% de azão e 24% de azinho. Eu tenho 16% de azinho, azinho, ou seja, eu tenho 8%, 8%. Então, somando o azão, eu cheguei a 60% e somando o azinho, eu cheguei a 40%. Ou seja, a soma do azão junto com a soma do azinho, ou seja, a soma de P mais Q, me dá 1. Então, é o que nós temos aqui, olha, P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado igual a 1. Lembrando, então, o P, o dominante, o Q, o recessivo. Então, a soma de todo mundo me leva ao valor de 100% ou o valor de 1. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos num pequeno vídeo. E já eu vou comentando ele com vocês. Tá, então vamos lá. Bem, na verdade nós não vamos ouvir o vídeo, né? A gente vai, como eu falei, a gente vai comentando o vídeo. É um vídeo das amebas sister.
Então, lembra, a gente está trabalhando justamente com esse equilíbrio, né, que é o equilíbrio de Hardy. Então, só colocar aqui, para vocês conhecerem rapidamente os dois. Então, tá aqui, olha, o Geoffrey Hardy e William Weinberg, que foram quem criaram essa ideia do equilíbrio. Então, lembra, eu tenho um organismo, esse organismo ele forma uma população que vai formando uma comunidade. Então, quando eu penso dessa forma, eu posso ter, por exemplo, aqui uma população de cavalos, uma população de peixes. Então, cavalos da mesma espécie e os peixes também da mesma espécie. Como são populações, observem que nessas populações você tem pequenas variações. Variações com relação à cor, pode ter relações com relação ao formato, que é algo que foi bem discutido quando nós falamos em evolução, por causa das ideias de Darwin. Lembra que Darwin focou muito nessas pequenas variações das populações. Então, nós temos alelos e temos frequências desse alelo e frequências desses genótipos que vão ser diferentes. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esses sapos. Então, aqui, veja, eu tenho sapos com cores diferentes. Tanto cor da pele, quanto do olho. Então, você tem dark, light green, o G ele é mais escuro e o Gzinho ele é mais claro. Então você tem ali dominante e recessivo. Percebam que nós temos o primeiro sapo homozigoto dominante, o segundo heterozigoto, aí não preciso dizer se é dominante ou não, porque ele é heterozigoto, e o terceiro homozigoto recessivo. Então, o que vai acontecer quando eu começar a analisar? Eu vou perceber que eu tenho ali Gzão 0.6, enquanto que eu tenho Gzinho 0.4. Então, eu já coloquei como frequência 60% de Gzão e coloquei como frequência 40% de Gzinho. Então, nesse caso do equilíbrio, é quando eu não tenho, por exemplo, uma seleção, eu não escolhi um, porque eu posso acabar escolhendo algo, pode ocorrer uma mutação e também pode haver migração. Então, se eu não seleciono uma característica, se não tem mutação e se não tem migração, eu imagino que o equilíbrio vai ser sempre esse, mais ou menos 6:4. Mas é claro, não é toda a população que vai manter essa população. Então, eu preciso que essa população também seja grande. Populações pequenas nem sempre vão manter esse equilíbrio do Hardy. E lembrando também que para que isso aconteça, o cruzamento deles tem que ocorrer de forma aleatória, de forma randômica. Eu não posso escolher quem vai cruzar com quem. Então vamos ver lá. Percebam que agora, só voltar aqui no nosso vídeo, aos nossos sapinhos. Então nós temos aquela população de sapos com característica dominante, homozigoto, heterozigoto e o recessivo. No entanto, o passarinho veio e comeu justamente aquele que era homozigoto recessivo. Quando isso acontece, nós alteramos então a quantidade de genes existente em uma população. Se eu altero a quantidade de genes em uma população, eu vou estar alterando também essa ideia do equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio, P mais Q igual a 1, e a fórmula completa, né? Porque aqui eu tenho a quantidade de Gzão, né? A quantidade de dominante, mais a quantidade de recessivo, me dando um total de 100%, ou seja, me dando um total de 1. Então, P mais Q sempre vai me dar 1. Mas eu não posso esquecer também que eu posso, aqui embaixo, eu tenho essa outra forma, o Gzão, G maiúsculo, G maiúsculo, G maiúsculo, G minúsculo, Gzinho, Gzinho. Então, eu vou ter agora, escrevendo dessa forma, P ao quadrado, que são meus dominantes, mais 2PQ, mais Q ao quadrado, o meu recessivo. Então, G maiúsculo, P ao quadrado. G maiúsculo com G minúsculo, PQ. G minúsculo, Q
ao quadrado. Então, percebam que dessa forma, ao jogar esses valores na fórmula, eu vou ter 0,36, opa, desculpa, vou voltar aqui, vou ter 0,48 e, consequentemente, eu vou ter 0,16, fechando um total de 100% a minha frequência. Quando acontece aquilo de mutação, alguém vai embora, acaba morrendo, nós temos então um desequilíbrio nesse equilíbrio previsto por Hart. Então, G vai ser o P e eu tenho então o Gzinho como Q. Então lá, por exemplo, tenho 500 sapos, 375 verdes escuro, então o que sobrou eu tenho 125 verde claro. Então eu preciso agora dar uma olhada em como que essas coisas vão acontecer nesses grupos aqui. Então, primeiro, se eu tenho 375 escuro, é claro que eu vou ter 125 claro. Então, P mais Q igual a 1. Então, 375 sobre 500 deu 0,75. Ou seja, a frequência do G maiúsculo é 0,75. Então, tanto um quanto o outro. Se eu tenho a frequência de 0,75 para o G, eu vou ter para o G minúsculo, 0,25. Veja, foi feita a conta novamente, mas eu não precisava ter feito isso, porque se um é 7,5, o outro, consequentemente, vai ser 25. Então, eu já começo a ter esses valores. Então, substituindo na fórmula, vamos ver lá. P ao quadrado mais 2pq mais 0,25. Por que eu coloquei o ponto 25 ali? Porque o P que eu tenho anteriormente está junto também com o PQ, então eu não consigo ter o valor exato do P. Então, jogando na outra fórmula, P mais Q, eu vou ter esses valores. Como o Q ele está ao quadrado, eu fiz a raiz quadrada do Q e obtive como raiz quadrada do P 0,5. Se o meu valor final é 1, consequentemente, eu consigo calcular o valor do meu P. Então, eu isolo o P. Se eu tenho 0,5 mais 0,5 igual a 1, ao isolá-lo, eu vou entender que 0,5 mais 0,5 é igual a 1. Então, eu já sei que Q corresponde a 0,5 e Q também corresponde a 0,5. Então, é só substituir na fórmula agora. 0,5 no primeiro, elevado ao quadrado, 2 que multiplica 0,5, que multiplica 0,5, e depois o 0,25, que eu já tenho o valor. Então, eu tenho 25% mais 50% mais 25%, que vai dar igual a 100%. Então, essa é a ideia básica de como eu chego nesse equilíbrio. Pessoal, então continuando nessa ideia, então, por exemplo, aqui. Então, veja, nós temos uma característica. Então, veja que a característica está rachurada em alguns. Então, eu tenho aqui no número 1 e tenho aqui embaixo no 1, no 4, 3. Então, primeiro, quando eu olho aqui, eu tenho que pensar, é uma característica dominante ou recessiva? Vejam que aqui em cima é um pouco difícil de entender. Porque se eu tenho ela aqui e não tenho no filho, pode ser tanto dominante quanto recessivo. Aqui embaixo, no entanto, percebam que tem no filho, mas não tem nos pais, indicando que essa característica é uma característica recessiva. Então, se eu colocasse letras aqui, por exemplo, então vou pegar aqui uma canetinha. Então, aqui eu poderia colocar, por exemplo, azinho, azinho, e aqui, então, eu colocaria azinho, azinho. Dessa forma, eu sei que todo mundo que for branco, que tiver na coloração branca, vai ser azão. Como aqui eu tenho o pai e tenho filho, então eu sei que aqui eu tenho também o azinho. Então, eu não sei exatamente
eu não estou fazendo de todos, mas pelo menos o básico a gente fez aqui. Então, aqueles que a gente tem certeza, que é o recessivo, azinho, azinho, e esses dois, o 2 e o 3, que eu também já coloquei, que seriam azinho, azinho. Outras coisas que eu tenho certeza também, por exemplo, aqui, se eu tenho um azão, o número 2 tem o azão que veio do 2 e tem o azinho que vai vir do 1. Então, é importante a gente entender e conseguir montar também esses grupos. Então, percebam que esses alelos, eles vão passando. E no caso da característica recessiva, ela demorou da geração 1, ficou 2 gerações sem aparecer e volta a aparecer apenas na geração 4. Então, é o que poderia ter acontecido, por exemplo, aqui. Você tem uma característica que está aparecendo em um momento, aí ela pode até quase desaparecer, ou pode até mesmo desaparecer totalmente, mas se manter na forma heterozigota. Então aqui, olha, eu tenho heterozigoto, homozigoto dominante e tenho também homozigoto recessivo. Nessa outra população, eu só tenho homozigoto, tanto homozigoto dominante quanto homozigoto recessivo. Então, aquilo que a gente falou agora há pouco, a seleção natural, mutação, migração, tudo isso faz com que o número de indivíduos possa ser alterado e, consequentemente, o equilíbrio também pode ser alterado. Também, como eu já tinha colocado para vocês, a questão do acaso. Os cruzamentos não são selecionados. Claro, é possível selecionar? Sim. Digamos que você tem uma criação de frutas e algumas frutas estão mais bonitas do que as outras. Então você pode sim selecionar um gene e trabalhar com aquele gene. Ah, eu quero que ela seja maior. Então você escolhe aquela planta que tem frutos maiores e cruza com outra. Então você vai romper o equilíbrio, mas você vai ter esse cruzamento. Fatores climáticos, de repente morrem muitos animais em uma região, também podem levar a essa questão. Seleção sexual, você escolher qual indivíduo, por uma questão de preferência de acasalamento. Então, por exemplo, uma determinada cor atrai mais a fêmea do que uma cor diferente. Então, isso vai fazer com que tenha também uma seleção. Bem, então vamos tentar fazer alguns exercícios da apostila de vocês sobre esse equilíbrio. Vamos para a primeira questão. Então, segundo o teorema de Hardy, ou do equilíbrio gênico, sob determinadas condições, a frequência dos alelos de um gene de uma dada população permanece constante. Qual alternativa é a condição necessária para que a população atinja o equilíbrio de Hardy-Weyl? Eu vou deixar 2 minutos para vocês fazerem essa questão. Então, vamos pensando um pouquinho e já respondemos.
Então, vamos ver. População pequena, não, nós já vimos que não pode ter população pequena, tem que ser uma população grande. Não pode ocorrer migração, não pode estar tendo fatores evolutivos nem mutação, ou seja, é uma população onde o cruzamento ocorre ao acaso. Acredito que vocês tenham acertado essa questão. Ela era bem simples. Então agora, pessoal, eu vou dar um tempo para vocês maior, para que vocês calculem agora para a gente a frequência desse alelo a partir do princípio de Hard. Então vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa e já voltamos para ajudar vocês.
continuando lá. Então, eu tenho como informação aqui que o alelo recessivo é 0,4. Então, lembra, o azinho, ou o Q, corresponde a 0,4. Então, se a frequência de Q é igual a 0,4, o que eu entendo? É que a frequência de P vai ser igual a 0,6. Então, dessa forma, se a frequência dominante é 0,6 e a frequência do recessivo é 0,4. Então, se eu quero a frequência do heterozigoto, então eu vou usar aquela ideia, 2pq. 2 que multiplica 0,4, que corresponde ao Q, ao P, que multiplica 0,6, e eu tenho então 0,48 ou 48. Ou seja, eu tenho dessa forma as frequências da forma que eu preciso em porcentagem, começando simplesmente com o valor 0,4. Então, retomando para quem não entendeu, eu tenho, lembra, P mais Q igual a 1. Se eu tenho o valor de 0,4, eu vou calcular então o valor que está faltando, ou seja, está faltando 0,6. Então eu tenho que a frequência de 0,6 é do dominante, 0,4 é do recessivo. Como eu quero saber a frequência do heterozigoto, eu vou colocar 2pq. Então, 2 que multiplica 0,4, que multiplica 0,6, que dá 0,48, que dá um total de 48%. Então, vamos lá. Novamente, suponha que no Lago de Palmas, Tocantins, pesquisadores identificaram uma população de planta aquática. Então, eu tenho lá Besão, 3.600. Ou seja, homozigoto dominante. Besão, 6.000, heterozigoto. Bezinho, 2.400, ou seja, homozigoto recessivo. Num total de 12.000. Então, eu tenho agora que marcar as proporções corretas. Para marcar essa proporção correta, eu vou ter que identificar essas proporções. Então, vamos lá? Vou dar um tempo para que vocês façam. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, 10 minutos e nós já
lá, eu preciso identificar as frequências do dominante e do recessivo, eu preciso também identificar essas frequências em homozigose e em heterozigose. Então eu tenho lá B que multiplica B igual a 3.600 sobre 12.000. Bem, lembra lá, eu tenho o valor de 3.600 e o total 12.000. Então, dessa forma, eu chego na minha proporção de 30% de Bzão ou 0,3. Bzinho, então, lembrando lá, eu tenho 6.000, então mesma coisa. Como eu tenho 6.000, eu tenho 6.000 de 12.000, que me dá 50% ou 0,5. Bzinho, 2.400. Então, se Bzinho, 2.400, então o que eu vou ter? Eu vou ter 2.400 em 12.000, que vai dar 20%. 0,2. Veja que somando aqui, 5, 7, 1. Então, como é que eu localizo a frequência de Bzinho? Bzinho, 0,2 mais 0,5 que multiplica 2. Por que esse 0,5? Porque aqui em cima, olha, eu tenho também Bzinho. Por que multipliquei por 2? Porque lembra que aqui é o 2pq. Então, 0,2 mais 0,5 que multiplica 2, que deu um total de 45%. Vejam lá, mesma coisa agora, Bzão 0,3, o mesmo valor aqui, porque eu tenho o Bzão junto com o Bzinho, que me dá, então, 0,55. Percebam que 55 mais 45 dá 100. Então, dessa forma, você tem os valores. Eu acabei não copiando o gabarito aqui, mas é só você verificar aí qual letra corresponde e tá tudo ok. Beleza, pessoal? Então, continuando lá com mais um exercício. Em uma população em equilíbrio, a frequência de um alelo dominante é 0,7. A porcentagem esperada do genótipo recessivo, então agora você tem que calcular o recessivo. Então, 5 minutos porque essa é mais tranquila.
conseguindo chegar aos valores, vamos dar uma olhada lá. Então eu tenho ali 0,7 no alelo dominante. Então P mais Q igual a 1. Se eu tenho o valor do dominante, então eu tenho o valor do 0,7, ou seja, isolando Q é 1 menos 0,7, Q igual a 3. Então lembra, Azinho igual a Q ao quadrado. Então se eu tenho 0,3, então 0,3 eu vou elevar ao quadrado, o que vai dar para mim então um valor de 0,09, ou seja, 9%. Pessoal, só cuidado quando fizer essas contas, não esqueça sempre da regra. Como aqui eu tenho o valor do Q, mas eu estou querendo o recessivo é Q ao quadrado, por isso eu precisei elevar ele ao quadrado. Pessoal, pelo nosso horário, então nós temos amanhã uma aula online, nós vamos estar síncrono, eu vou estar no congresso ainda, mas no horário da aula de vocês não tem nenhuma atividade que eu vou participar. Então amanhã nós voltamos a falar sobre esses conceitos e tirar as dúvidas que surgirem. Pessoal, é isso então, continue se cuidando e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.